Jeremias, capítulo 1, do 4 ao 10. Eu vou ler aqui para a gente ler todo mundo junto. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancardes e para derribardes, para destruíres e para arruinardes, e também para edificares e para plantares. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos neste texto das Sagradas Escrituras, onde Deus fala diretamente com Jeremias, e ali Deus deixa de uma forma muito clara qual que era a vocação de Jeremias, qual que era o chamado de Jeremias, para que é que ele foi chamado, para que é que ele nasceu. Aí eu te pergunto: você sabe para que você nasceu? Você sabe qual é a vocação e o chamado que Deus tem para você? Eu me lembro que uma das ministrações que eu já preguei algum tempo atrás, falava de que nós não somos um acidente, ninguém é um acidente, ninguém caiu aqui ao acaso. Nós somos planejados no eterno plano de Deus, e Ele conta comigo e com você para que o eterno plano de Deus se cumpra, para que todas as Escrituras se cumpram, e Ele conta com a nossa colaboração, e Ele então nos vocaciona, nos chama e nos dirige e nos dá orientações do que é que nós temos que fazer aqui nessa terra. Amém? Então começo a dizer aqui para você o seguinte: Deus, quando nos chama, Ele não dá um microfone para nós. Sabe o que Ele dá para nós? Um enxadão. Ele dá um enxadão porque a gente vai ter que começar a arrancar coisa. A primeira coisa que nós temos que fazer é arrancar e destruir, não é? E eu quero que você entenda que aquilo que o Senhor te chama, aquilo que o Senhor nos vocaciona, e eu quero trazer essa palavra profética de Jeremias como sendo a palavra profética de Deus para a igreja de hoje, para esse tempo. E aquilo que Deus vocaciona, aquilo que Deus ordena que o servo dele, os santos dele vão fazer, olha que interessante. A primeira coisa que começa a acontecer é que, se você foi chamado para arrancar pessoas, a primeira coisa que Deus vai fazer, vai começar a arrancar coisa de dentro de você. Não é? Quando a gente se converte, eu não sei vocês, mas eu me converti, eu já tinha quase 30 anos de idade. Então eu já tenho 26, 27 anos de crente. Então você faz a conta aí, você já sabe a minha idade, amém? E pensa, 30 anos, quantas coisas a gente planta, quantas coisas a gente edifica, quantas coisas fazem parte do nosso dia a dia, e que eu tinha certeza absoluta de que a coisa era certa. Não é? Sabe quando você tem certeza que a coisa é certa? Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver uma criança andando na praia.
fica a dica aqui. Se a criança estiver andando da água para cá, atravessando, ela está indo com a família. Se ela estiver andando no sentido da água, pode pegar ela, põe nas tuas costas e começa a bater palma que ela está perdida. Não é? E uma vez, o meu filho, Daniel, era pequeno, e a gente desde pequeno foi muito na praia, e eu fui acompanhando o Daniel, não sei se a Rosana lembra dessa história. Eu fui olhando o Daniel, fui acompanhando ele de longe, e ele começou a seguir um pombinho, e daqui a pouco ele vai, daqui a pouco ele está andando, e já não sabe mais, eu já comecei a ver a cara de desespero dele. E eu estava acompanhando ele, e eu tinha certeza que ele estava ali. E daqui a pouco, no meio daquela multidão, ele não estava mais lá. Uma vacilada que você der, você perde ele de vista. Então, aquilo que você tinha certeza que era ele que estava lá, aí eu vi uma outra criança, fui lá e não era ele. Mas eu achei ele. Amém? E hoje ele é pastor, aleluia. Mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes você tem certeza de uma coisa, e quando você chega lá perto para ver, não é bem aquilo. Não é aquilo que você imaginava. Então, durante 30 anos, a gente planta, a gente edifica e cria raízes muito profundas e muito duras. Essa palavra arrancar, que está nesse texto, no versículo 10, ele fala de arrancar pela raiz, para que não fique nada. Olha só, uma vez eu aprendi uma coisa com um amigo meu, eu queria compartilhar isso com você. Você já viu plantação de mandioca? Alguém já viu? Mandioca. Já viu? E eu não sei se você sabe, se você vai se espantar agora, mas o que você come da mandioca é raiz, amém? Não sei se você não sabe, mas é a raiz. É a raiz que você come. E ele estava me explicando que a rama da mandioca, ela é frágil. E se você pegar de uma vez e puxar, quebra a rama e a raiz fica lá. E aí ele me disse que o agricultor experiente, antes dele puxar, ele dá uma chacoalhada. Aí ele dá uma tentada. Se está duro ainda, ele dá mais uma chacoalhada. Entende que vai dando aquela fofada assim na terra, né? Até chegar no ponto em que ele vai puxando, dando uma chacoalhada, puxando, dando outra chacoalhada, que ele consegue arrancar a raiz todinha da mandioca. E nosso Deus tem feito isso com a gente. Deus está te chacoalhando? Tua mandiocona está dura e grande, enfronhada, porque a mandioca, conforme vai passando o tempo, se já passou o tempo dela ser colhida, ela começa a ficar dura, e ela começa a ficar grande, e já não serve mais para comer aquilo. E aquilo só atrapalha a vida do agricultor, porque sabe como que ele vai conseguir arrancar aquela mandioca agora? Com enxadão. Ele vai ter que pegar o enxadão, cavar tudo em volta, para ele conseguir tirar aquela mandioca, que, se no tempo certo, aquilo foi feito para ser arrancado com mais facilidade. E eu quero dizer para você que quando nós somos chamados, quando o Senhor nos vocaciona, quando o Senhor nos dá a oportunidade e o toque do Espírito Santo de Deus vem sobre nós, para a gente ter a oportunidade de reconhecer quem nós somos, a oportunidade de nós entregarmos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa ter agora acesso direto ao trono da graça, para que agora aquele véu que separava não separa mais, porque agora nós podemos ter acesso direto até Ele. Mas lembre-se que tudo começou com um toque do Espírito Santo de Deus na minha e na tua vida, porque não partiu de nós, mas partiu dEle.
Porque lá, eu vou chover no molhado aqui, mas eu vou citar esse versículo para você. Lá em João 3, verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Então, porque Ele amou o mundo de tal maneira, Ele deu um presente. Então, nós recebemos um presente que veio do alto. E esse presente nós só pudemos recebê-lo porque teve um toque do Espírito Santo de Deus primeiro. E aí cabe a nós receber ou não receber, aceitar ou não aceitar este presente de Deus na nossa vida. E quando a gente aceita, então Deus agora dá um enxadão para nós e diz: começa a arrancar e começa a derribar as coisas. Então Deus não dá um microfone para nós quando a gente se converte. Não é? Deus não dá não, agora você se converteu, você vai ser missionário lá na Disney e pregar para o Pateta. Né? Deus nos chama para um trabalho específico e todos nós temos isso, que a gente precisa arrancar coisas. Sabe por que a gente precisa arrancar coisas? Porque Deus te chama para arrancar coisas das outras pessoas. Só que para que você possa arrancar coisas das outras pessoas, primeiro você tem que começar a arrancar as coisas tuas. E quantas vezes a gente não fica com aquelas raízes dentro de nós, raízes de amargura, raízes de tristeza, aquelas coisas antigas ainda, e a gente não consegue se libertar daquilo, porque a gente ainda não entendeu, e a gente ainda não entregou para Deus, a gente ainda acha que a gente é alguma coisa, a gente ainda confia no nosso braço, a gente ainda acha que nós somos, puxa vida, eu tenho 20 e tantos anos de crente, eu já entendo do negócio, então eu consigo fazer as coisas. E aí a gente vê que a gente está longe daquilo que Deus falou, porque a gente precisa arrancar essas coisas dentro de nós, pastora. Essas coisas têm influenciado a nossa vida, às vezes a gente não percebe. Às vezes você tem comportamentos limitantes no dia de hoje, porque coisas e raízes e mandiocas velhas estão dentro de você, e você não consegue agir, e você acha que é normal. Você acha que é normal. Olha, eu nunca me esqueço, quando eu comecei a estudar um pouco sobre cura interior, ou cura dos sentimentos, ou cura da alma, ou seja lá o que nome você queira dar. E eu tive 2 exemplos de uma menina, que já não era mais menina, tinha 20 e tantos anos, e ela simplesmente não conseguia afundar a cabeça na água. E ela era uma serva de Deus, filha de pastor, hoje é filha de apóstolo, e ela não conseguia se batizar, Ricardo. Pensa, um servo de Deus que não conseguia se batizar, precisava de 20 para batizá-la, para segurar ela embaixo d'água. Não conseguia. Então tinha situações de comportamentos limitantes e ninguém entendia o que tinha acontecido. E aí então o pai e a mãe, 2 servos de Deus, começaram a orar e pedir para o Espírito Santo: Espírito Santo, nos ajuda, Espírito Santo, o que essa menina tem? Por que ela tem esse medo de água e por que isso? E aí o Espírito Santo começou a mostrar e lembrou a mãe dela que no primeiro banho, queridos, olha isso, no primeiro banho, quando ela era bebê, ela colocou a criança de boca para baixo assim, pegou e foi mostrar para o marido, falou assim: olha bem como é que ela está, e afundou e não percebeu. E quando ela percebeu, a criança já estava quase roxinha, e tirou a criança, e a criança quase morreu afogada. Mas ela era bebê. Olha que coisa interessante. Aí o Espírito Santo mostrou isso, e aí, Espírito Santo, e agora? Como é que a gente vai consertar isso? Tá bom, o Senhor revelou, como é que nós vamos consertar agora? Aí diga assim comigo: o Espírito Santo é lindo. Ele é demais. Ai, Espírito Santo. Ele mandou a mamãe dar banho na filhinha de 22 anos,
embaixo do chuveiro, e começou a orar, e profetizar, e pedir perdão para ela. E começou o Espírito Santo a tratar a vida daquela menina, sabe aonde? Debaixo do chuveiro. Sabe o que aconteceu? Sumiu aquela fobia, sumiu aquele medo, e ela pôde ser batizada. Não é tremendo? O que eu estou querendo dizer é que tem coisas dentro de nós que às vezes a gente não percebe e acha que é normal. Tem coisas dentro de nós que a gente não consegue detectar e acha que é normal. Gente, são raízes, são mandiocas que estão dentro de nós e que precisam ser arrancadas, precisam ser tiradas, precisam ser derribadas, precisam ser destruídas. E se a gente não se esforçar em fazer isso, a gente vai continuar tendo uma vida com limitações. O próprio Jeremias, você vê que os homens de Deus, quando são chamados, a primeira coisa que eles têm medo do chamado. Diz, mas eu sou como uma criança. O Senhor está me chamando para que eu possa derribar, destruir, plantar, edificar, mas eu sou como uma criança. Por quê? Porque nós somos cheios de medos, cheios de fobias, e a gente não entende que, de fato, quem faz a obra não somos nós. Quem faz a obra não é aquilo que a gente é, mas quem faz a obra é aquilo que está dentro da gente. É aquilo que a gente se transforma quando a gente dá liberdade para que o Espírito de Deus possa assumir o lugar devido na nossa vida. Quantos estão me entendendo? Amém? Então, o teu chamado, querido, é violento, sabia? Não é mole, não. O chamado de Deus para mim e para você é violento. É chamado para derribar, é chamado para arrancar, é chamado para destruir. E às vezes a gente olha e diz assim, não, mas eu sou uma criança, eu sou fraquinho, eu não sei falar, eu não tenho faculdade, eu não sei o quê. E a gente começa a dar um monte de desculpas. Sabe quem está dando essas desculpas? É o nosso interior que está confuso, o nosso interior que está cheio de amarras, o nosso interior que ainda não conseguiu entender que quando o Espírito de Deus entra em nós, nós temos que dar a liberdade e a autoridade para ele entrar em todas as áreas da nossa vida. Amém ou não? Às vezes a gente não dá, às vezes a gente limita e diz assim, até aqui o senhor vai, daqui para cá, melhor não, deixa assim. Muitas vezes isso acontece na nossa área de finanças, não é? A gente é um servo, é crente, mas na finança diz assim, não, Deus, deixa esse negócio de dinheiro aí, deixa comigo. Eu sou economista, eu sou matemático, eu sou não sei o que lá, deixa que eu tomo conta. Mas a coisa não é assim. Eu queria que você abrisse Eclesiastes, capítulo 3, verso 2 e 3. Aleluia. Eclesiastes capítulo 3, talvez seja um capítulo que todo mundo conheça, que fala sobre que há tempo para todas as coisas. Mas eu queria que você prestasse atenção nesses dois, para você ver como tem tudo a ver com o chamado de Deus para Jeremias e tem a ver com o chamado de Deus para a igreja profética desses últimos dias. Amém? Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Amém? O que é plantar? Tudo que você faz na sua vida, você está plantando de alguma forma. Seja as suas atitudes, seja na parte de financeira, seja em pensamentos, sabia? Que você pode, até em pensamento, você fica semeando coisa ruim. Olha só, então há tempo de
plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Você já tomou alguma decisão errada na sua vida? Sim ou não? Esse final de ano, quer ver, eu tomei 1, 2, 3, 4 decisões erradas. Você acredita? 3 no final de ano e 1 nesse ano novo. Primeira decisão errada. Vou passar o Réveillon na praia. Amém, irmãos? Você quer ir, você vai. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém? Todo ano eu faço assim, a minha rotina de fim de ano é assim. Eu passo a véspera de Natal com a família da minha esposa, com a Rosana. Almoço com a minha mãe e os meus irmãos. E quando dá meio-dia mais ou menos, eu vou para a praia, porque não tem trânsito. Quando dá o dia 30, eu volto, todo mundo descendo, e eu volto. E aí, normalmente, eu passo o ano novo na igreja de um amigo meu lá em Santo André, do apóstolo Prosperino, que muitos conhecem. Mas esse ano eu tive uma brilhante ideia. Vou passar o Réveillon na praia. Que delícia. Aí a segunda brilhante ideia. Chegou no dia 31, eu conversando com a Rosana e com as pessoas, e a gente não tinha comprado a comida para o dia 1º, onde fecha tudo. Eu fui no mercado dia 31. Na praia. 3 horas de fila. A gente toma uma decisão errada, não é? Quando se não bastasse isso, eu estava com a minha filha de Portugal, ela quis ver os fogos, e eu disse assim, então a gente vai, eu vou te levar até lá perto, e eu fui de carro até lá perto da praia. Terceira decisão errada. Aquilo travou tudo que não andava para lá. Eu falei, vou passar o Réveillon dentro do carro. Porque eu não tenho onde parar, não tinha onde estacionar, não tinha nada. Eu não conseguia voltar, não conseguia ir. Aí Deus, por misericórdia, apareceu uma vaguinha lá, eu consegui estacionar. E consegui ver a queima de fogos lá na praia. E a quarta decisão errada, eu decidi subir no dia 2. E eu acreditei no Waze. O Waze me falou que era 2h30. Falei, beleza. Vamos embora. 8 horas. A Rosana parecia uma salsicha na frigideira. Ela virava para cá, virava para lá, pulou no banco de trás e deitava. Pensa, 8 horas você não podia parar para nada. Gente, a gente toma uma decisão errada na vida. Isso são coisas que a gente planta. E precisa ser arrancado. Amém? Então, para não esquecer mais, sabe o que eu fiz? Eu já peguei o meu celular e eu pus, lá para novembro mais ou menos, seu trouxa, não desça mais, não passe mais o Réveillon lá. Já fiz uma observação, para tocar eu vou ler, falar, para eu lembrar. Porque não é a primeira vez. Uma outra vez eu fui com o Davi para Cabo Frio. Fazia anos atrás. E eu fui no mercado, que dia? 31. Eu cheguei lá, gente, sem brincadeira, eu nunca tinha visto uma coisa dessa. As prateleiras vazias, era um apocalipse. Era um apocalipse. Tudo vazio. Não tinha, eu chamei e falei, escuta, vocês não vão pôr? Né? A gente já pôs tudo, acabou tudo que tinha. Como assim? Não tinha mais nada. E a Márcia Rosana queria verdura. Eu falei, vocês estão de brincadeira, velho. Tinha mais nada, acabou tudo. E eu esqueci, eu já tinha falado, eu não vou nunca mais no mercado dia 31. E eu esqueci e fui de novo. Estou querendo dizer isso, porque a gente toma várias decisões erradas na vida. E cada decisão errada na vida que a gente toma, a gente está plantando alguma coisa. A gente está semeando alguma coisa. Não é? Porque, olha, queridos, eu ministro muito isso lá embaixo. O que a gente está vivendo hoje é fruto do que nós plantamos ontem. Não tem conversa. E o que você quer colher amanhã? Tem que mudar a semente. Tem que mudar o terreno, tem que mudar a semeadura, tem que mudar o plantio, porque se não mudar,
a gente fica sempre no mesmo. Então, há tempo de crescer, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que plantou. Você tem que arrancar, às vezes você plantou coisa errada, vai lá e arranca, não deixa crescer, não deixa virar aquelas mandioca dura, velha, que depois precisa de um trator para arrancar. Sem brincadeira, eu vi no YouTube uma mandioca que teve que arrancar com um trator. Porque eu fui ver lá se eu via alguma coisa sobre mandioca. Você já imaginou? E aquilo era uma raiz, não prestava para nada, mas era gigante. Pesava lá, não me lembro agora quantas toneladas, pesava uma mandioca, que ficou lá anos e ninguém conseguia arrancar. Einstein dizia assim: louco é aquele que espera um resultado diferente, fazendo sempre as mesmas coisas. Ui, não é? Continuando, o verso 3. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Gente, tem tempo de edificar, mas talvez antes de edificar, você tem que quebrar aquilo que já estava. Não adianta querer edificar. Você já tentou fazer uma reforma, comprar uma casa bem velha, e depois você vai tentar dar uma reforma nela? Meu amigo, cada hora é uma coisa. Aquilo parece que não fica bom nunca. Ah, vamos tratar aqui, vamos, e daqui a pouco está problema em outro lugar. Que nem carro velho, né? Resolve aqui, explode ali, resolve ali, explode ali. Então, tem momentos que a gente precisa derrubar tudo e começar do zero. E vamos fazer uma edificação fundamentada, uma edificação onde tenha os alicerces muito bem formados e muito bem fundamentados. Eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu me lembro que quando eu construí o galpão da minha empresa, lá em Mauá, o galpão da minha empresa tem 2.000 metros quadrados. E contratei um engenheiro, eu fiz o projeto todo do galpão, e o engenheiro fez o dimensional, e começamos a construir. E o engenheiro me ligava e falava assim: manda 20 caminhões de concreto. Eu, maravilha, o negócio está andando. Mandava 20 caminhões de concreto. Aí eu ia lá no terreno. Cadê o concreto? Cadê os 20 caminhões? Ah, nós enchemos, são 16, 32 colunas. Ah, nós enchemos 5 colunas. 20 caminhões de concreto, só encheu 5 colunas. Manda mais 20. Mais 20. Mais 20. Foi não sei quantos caminhões de concreto para eu chegar lá e não ver nada. Mas aquilo estava sendo edificado, aquilo tinha sapatas, porque tem ponte rolante, então em volta de cada coluna tem uma sapata de 2 metros por 2 metros, por 2 de profundidade, e mais uma broca de 40 centímetros por mais 3 de profundidade. Então ali, meu amigo, pode fazer o que quiser, porque aquilo ali vai ficar firme. Sabe por quê? Onde ele está fundamentado? No alicerce. O telhado pode até cair, mas as colunas vão ficar. Amém? Falando ainda sobre destruir e arruinar. 2 Coríntios 10, 4 e 5. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Mais um. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém? As armas que o Senhor dá para nós não são armas naturais. São armas espirituais. Amém? Não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Para quê? Destruir fortalezas e anular sofismas, está na minha versão. Eu gosto dessa palavra, de sofisma. Você sabe o que é um sofisma? Eu sei que você já sabe, mas eu vou te ajudar a lembrar.
Sofisma é algo que parece verdade, tem tudo para ser verdade, tem cara de verdade, você olha, diz que é verdade, mas não é verdade. É aquele parece, mas não é. Quantos são do tempo do Denorex aqui? Vlad, obrigado, hein? Você me acompanhou, me salvou. Denorex era um shampoo anti-caspa que a propaganda era, mas é remédio ou é shampoo? Era um baita do sofisma aquilo. Ele falava assim, parece remédio, mas não é. Tem cheiro de remédio, mas não é, porque fedia o negócio. Fedia porque eu usei aquilo. Você passava, o Vlad acho que usou também, cara, tá rachando de rir lá. Você passava aquele negócio da cabeça, aquilo queimava que nem fogo. Mas a caspa sumia, velho. Mas aquilo você não podia deixar cair nas outras partes do corpo, entendeu? Você tinha que lavar assim para não cair nas outras partes, porque ardia em todo lugar que caía, né? Me lembrou do Denorex, era um baita do sofisma. Porque dizia, parece que é remédio, mas não é. Mas eu acho que era remédio aquilo. Viu? Então o sofisma é aquilo que a gente acha que está certo, tem tudo para estar certo, mas não é, está errado. E muitas vezes nós somos enganados por esses sofismas. A gente acha que a coisa está certa. Né? Eu mesmo, quando eu frequentei o Espiritismo, um tempo antes de me converter, aquilo para mim era uma coisa linda, gente. Tinha tudo para ser bom aquilo. Todo mundo falava baixinho. Era um negócio, sabe, um ambiente agradável. Tinha tudo para ser bom aquilo. Mas não era. Por quê? Porque anula a obra de Cristo na cruz. Aonde você traz a responsabilidade da salvação para você. Então, eu agora assumo a rédea da minha vida. Não é assim? Se precisar, eu volto e faço de novo, até eu fazer certo. Então, parecia uma coisa boa, mas não é. Só que as coisas do diabo são assim. Por isso que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas têm que ser espirituais, poderosas em Cristo, porque só essas armas é que anulam as fortalezas e os sofismas. Senão a gente vive uma vida enganada, achando que está tudo certo. A gente vive uma vida de carnalidade, achando que está tudo certo. A gente vive uma vida achando que aquilo que a gente está fazendo é a verdade, e muitas vezes nós estamos sendo enganados porque nós não estamos lutando com as armas certas. É como se você comprasse uma arma poderosa e você não tivesse o manual de instrução e não soubesse usar ela. Você ia tomar chapuletada para todo lado. Falava chapuletada, eu me lembrei agora, essa palavra é muito antiga, né? Eu me lembrei agora que eu estava brincando com a minha netinha na praia, na onda. Aí veio uma onda e me pegou. Eu falei, nossa, tomei uma chapuletada. Ela falou, chapu o quê, vô? Palavra antiga, né? A gente fica tomando paulada de tudo quanto é lado. E a gente acha que é normal. Por quê? Porque a gente ainda não está usando as armas corretas. Olha, a nossa mente tem que ser renovada, não adianta. Não dá para pregar sem falar de Romanos. Não dá para pregar sem a gente entender que nós não podemos tomar a forma desse mundo, mas nós temos que ter a mente renovada, transformada, metanoia, transformação de mente. E a transformação de mente abrange isso, a gente entender que a nossa luta agora não é mais a nossa força, a nossa luta não é mais no natural, a nossa luta agora é no espiritual. Amém? E isso vai fazer a gente destruir e derribar coisa na vida das outras pessoas. Não adianta você partir com um facão para cima da pessoa que está machucada. Alô? Não adianta você voar com os 2 pés no pescoço dela.
Não adianta você ir lá com uma lista de acusação para aquela pessoa. Ah, você é isso, você fez isso, você fez aquilo. Porque se tem uma coisa que eu nunca vi na Bíblia, foi Jesus falar alguma coisa que as pessoas tinham feito. Jesus simplesmente dizia assim: vai e não peques mais. Jesus não chegava para aquela pessoa e falava: eu não vou me aproximar de você, porque você, te conheço, de velha data. Viu Jesus falar isso? Jesus se aproximava das pessoas, levava, destruía, derribava, edificava algo novo naquela pessoa e dizia para ela: vá e não peques mais. Continue nessa linha agora, entendendo que essas armas são poderosas e não são carnais. 1 João 3, 8. 1 João 3, 8. Estou falando ainda sobre destruir. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, na minha versão diz, para destruir as obras do diabo. Eu e você fomos chamados para destruir as obras do diabo. E o diabo tem muitas obras, tem destruído muitas vidas debaixo dos nossos narizes, e a gente muitas vezes não percebe, e pessoas estão sendo destruídas, e você foi chamado juntamente com Jesus, porque se Jesus foi chamado para destruir as obras do diabo, quando ele subiu, quando ele foi aos céus, ele agora delegou essa autoridade para a igreja do Senhor Jesus Cristo, e eu e você fazemos parte desta igreja, e nós agora estamos aqui na terra, essa terra com toda a legalidade, que o Pai deu a Jesus, toda a autoridade, e Jesus entregou e delegou a nós essa autoridade agora, e nós agora vamos fazer e destruir todas as obras do diabo. Então não tem obra do diabo que a gente não possa destruir, queridos. Não tem nada que foi plantado que a gente não tem condições de mudar situações. Eu não sei o que te aflige, eu não sei o que te afeta, eu não sei qual é o problema que você teve, eu não sei quais são as suas raízes que você tem, mas uma coisa eu sei, que através de Jesus nós temos poder e autoridade para que toda a obra maligna do diabo seja destruída nas nossas vidas. E você foi chamado para fazer isso. Você foi chamado para ser um instrumento de Jesus aqui na terra. E como o diabo tem trabalhado nesses últimos dias. Não é? Como o diabo tem usado o Facebook esses dias. Eu vi uma postagem no Facebook muito engraçada. Estava dizendo assim: agora que todo mundo já estava ficando amigo de novo, veio a posse do Bolsonaro. Aí todo mundo virou inimigo de novo no Facebook. Já estava sendo esquecido, já estava virando amigos. E é uma guerra que é a coisa... Aí as pessoas não entendem que esse negócio não é natural, e fica brigando com o cunhado, com o tio, com o vizinho, e mandando ele calar a boca, e vou te tirar do Facebook, não entendendo que a coisa é muito mais profunda. Há uma batalha espiritual, há um grande conluio nas trevas, para que esse Brasil não seja transformado. Não creia você porque você orou que a coisa vai ser fácil. Não vai ser fácil. Nós precisamos continuar orando, nós precisamos continuar fazendo, precisamos tomar atitudes. Porque se nós queremos um Brasil diferente, começa com você. É ou não é? Você está tendo alguma vantagem indevida? Devolve. Isso não é teu, não lhe pertence. Ah, não, mas o meu primo é isso, é aquilo outro. Eu tenho um amigo que ele era funcionário da prefeitura de Ribeirão Pires. Não é um amigo, é um conhecido meu.
E ele veio todo indignado, pedindo para eu orar, porque descobriram que ele não trabalhava, que só recebia o salário e mandaram ele embora. Vamos orar para Deus me dar o emprego de volta. Eu falei, mas tu é cara de pau. Larga de ser cara de pau, rapaz. Não, mas isso aí eu sei, eu orei, foi um presente de Deus. Que presente de Deus? Deus vai dar um presente para você ganhar dinheiro sem trabalhar, rapaz? Então as pessoas não entendem, são confusas, acham que, então fica nessa, sabe por quê? Tem vida carnal. E está cheio de coisa assim. Parece brincadeira, mas não é. Bati o carro no estacionamento. Glorifico a Deus que o dono do outro carro não estava lá e não me viu. Gente, é isso. Então começa de nós, sabe, as vantagens indevidas. Cara, se você não tem direito, não é teu e acabou, você não tem direito. Não dá para a gente ficar, né? Eu me lembro que da última vez que eu preguei aqui, falando sobre confiança no Senhor, porque o cetro do ímpio não permanece sobre a sorte do justo, para que ele não estenda a mão à iniquidade. Então Deus já nos deu uma proteção, eu não preciso estender a mão à iniquidade, para que esse cetro seja tirado de mim. Eu preciso confiar. Agora tem muita gente que está fazendo muita coisa errada e fica quietinho e não entrega essa área da vida para Deus, e depois vem aqui, pede para o pastor orar, não é? Empresários, eu conheço muitos empresários que fazem mil e uma. Ah não, mas lá na empresa eu não posso misturar as coisas com Deus. Falei, você não mistura as coisas com Deus, Deus também não vai lá. Então você quer tocar? Você toca, do teu jeito. Amém? Mateus 7, 26 e 27. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande sua ruína. Quando Deus nos chama para edificar, não é de qualquer jeito. Quando Deus nos chama para edificar, nós temos que edificar agora de uma forma sólida e duradoura. E a palavra de Deus nos diz aqui que a única forma de nós edificarmos a nossa casa de uma forma sólida e duradoura é praticando a palavra de Deus. Não existe outro jeito, não tem outra forma. Às vezes a gente quer procurar atalhos, às vezes a gente se acha mais esperto que Deus. Às vezes, aliás, a gente acha mais justo que Deus. Por falar nisso, posso fazer um parênteses aqui? Falar mais justo que Deus? Tem um versículo, Eclesiastes 7, se eu não me engano, ou 14 ou 15, não sei direito aí, eu posso até depois confirmar para vocês, que diz que nós não temos que ser demasiadamente justos. Sabe como eu entendi isso aí? Que a gente não podia ser tão Caxias assim, entendeu? Tem que ser justo, mais ou menos. Não precisa ser tão justo assim, não vai ser demasiadamente justo. Ei, esse cara também é justo, quer tudo justinho, tudo certinho, né? E eu demorei anos para pregar nesse versículo. Sabe quando você não entende aquele versículo, você deixa ele e fala, não vou pregar em cima disso, porque eu não entendi ainda. Um dia Deus vai me revelar sobre esse versículo. Que negócio é esse? Eu não tenho que ser demasiadamente justo, quer dizer, eu não posso ser muito justo, eu tenho que ser mais ou menos, a hora que me convém, eu sei, não. Aí eu entendi nesse contexto, depois você lê lá, que ele fala que, oi? 7,16. Ô Vlad, põe aí, vai, já que eu estou fazendo parente, vou fazer direito, vai. Eclesiastes 7,16. Põe o 15, por favor.
Tudo isto vem nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejais demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Aí eu entendi, sabe, pastora, que o Espírito Santo estava nos ensinando que a nossa justiça não pode exceder a justiça de Deus. Quando a nossa justiça excede a justiça de Deus, nós achamos que somos mais justos que Deus. É isso que significa a gente ser demasiadamente justo. Quando a tua justiça te destrói a você mesmo. Quando você acha, às vezes a gente já achou isso, sim ou não, gente? Ou só eu? A nossa justiça falava assim, mas pô, parece que um negócio, sei lá, vou pegar um exemplo aqui. Pô, eu dou o dízimo, mas parece que as minhas finanças ainda continuam enroscadas. Você está querendo dizer assim, Deus fala para dar o dízimo, mas Ele não sabe o que está falando. É melhor eu administrar o meu dinheiro, deixa o dízimo comigo, porque aí você está sendo o quê? Demasiadamente justo. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Porque você está querendo ser mais justo, mais sábio do que o próprio Deus. Amém? Fecha parênteses. Então, a única forma de nós edificarmos é cumprindo a palavra de Deus. E a palavra de Deus, gente, é tudo. Porque se a gente transgredir uma vírgula, nós transgredimos tudo, sabia? Olha que coisa. Se você transgrediu isso aqui, ó, você transgride tudo. Então não dá para a gente cumprir ou praticar a palavra de Deus naquilo que nos interessa. Naquela parte eu não vou. É a mesma coisa que você tomar um copo d'água, tem 99% de água pura e 1% de esgoto. Você tomaria essa água? Mas ela é 99% pura. Mas tem 1% de esgoto, tem 1% de coliforme fecal. Então quando você transgride uma parte da lei, você contamina tudo, você transgride tudo. Então, o que o Senhor estava chamando, Jeremias disse, olha cara, eu te chamei para que você possa edificar, mas não dá para você edificar nada, se não for no fundamento da palavra de Deus. Amém? Já estou terminando, gente. E falar sobre plantar, não dá para deixar de citar a parábola do semeador, que está em Mateus 13, de 1 a 9. Mateus 13, de 1 a 9. Naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, sentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Querido, nós fomos chamados para plantar. E plantar a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Todas as outras coisas que a gente planta, você pode estar fazendo coisas boas, mas o fundamento que Deus nos chama é que nós fomos feitos para dar frutos. E esse fruto, esses frutos, eles são frutos de arrependimento, são frutos para que você pregue a palavra de Deus. Então, hoje pregar a palavra de Deus ficou meio fora de moda. Por quê? Porque parece que todo mundo já ouviu falar de Jesus. Para quem você vai falar? Todo mundo.
E eu quero dizer para você que isso está se tornando uma estratégia do inimigo. Porque eu não sei você, não sei se você é crente há muito tempo, mas você tinha muita dificuldade antes de pregar a palavra, mas as pessoas paravam e escutavam. Hoje você fala de Jesus, fala, não, eu já assisto esse programa lá na televisão. Mas o que eu estou querendo dizer é que o Senhor nos chama para que a gente possa dar fruto. E para que a gente possa dar fruto, primeiro nós precisamos arrancar, derribar e destruir tudo aquilo que está impedindo a obra de Deus na minha e na sua vida. E depois disso nós precisamos nos fundamentar na palavra de Deus, através do exercício diários, de práticas espirituais, de oração em línguas, meditação na palavra, leitura sistemática da Bíblia, oração, intercessão, para a gente se fundamentar na palavra de Deus, para que a gente possa sair e as pessoas saberem que aquilo que a gente está falando é algo verdadeiro. Porque, queridos, não dá para a gente, eu vou usar o termo vender, parece meio pejorativo, mas vender a imagem de Cristo, se as pessoas não veem Cristo em nós, entende? É tipo aquele vizinho que fica insistindo, você fica insistindo para o vizinho vir na igreja, e o vizinho nunca vem. Aí um dia o teu filho pergunta para o outro vizinho, pergunta para ele, mas por que você não vai na igreja lá? Ele falou, cara, que se é para eu ir na igreja ficar igual ele, eu não quero ir não. Prefiro ficar assim. Então, às vezes, a gente acha que a gente pode ter uma vida de qualquer jeito. Às vezes a gente acha que as pessoas não estão olhando. Querido, o mundo espiritual, ele é real e ele é vivo. E um dia que você confessa publicamente e recebe o Senhor Jesus Cristo, você arrumou um inimigo no inferno. E esse cara vai fazer tudo para te desmascarar e para te desacreditar. Porque se você for um crente fiel, ele não tem como tirar a tua salvação. Mas ele pode te desacreditar e você viver uma vida carnal como crente, sem poder, sem autoridade para transformar a vida das outras pessoas. E você cada vez que você tenta, você é envergonhado, porque você não entendeu ainda que você precisa estar primeiro liberto, livre, sem amarras, para que você possa ser usado com poder. Porque a obra não é nossa. Não é nossa. É incrível. Eu não sei se você já teve oportunidade na tua vida para expulsar um demônio. É algo tão sobrenatural, é algo tão forte. Se você não teve ainda, eu profetizo que vai aparecer para você expulsar em nome de Jesus. Você vai ser treinado no facão, em nome de Jesus. Para que você veja que você não é nada. Você vê o poder daquela criatura, que se ela parte para cima de você, não sobra nada de você. Ele te estraçalha. Eu tinha um tio que ficou seis dias sem comer. E aí ele estava na rodoviária, roubaram, na época lá, né? O toca-fitas do carro dele. Ele 6 dias sem comer, magrinho. Ele foi atrás dos caras e bateu em 7 caras. Os caras tudo mais forte que ele. Só que ele era viciado em droga, bebida. E tinha lá uns capirotos que ajudavam ele. Então, a força que esse bicho tem, comparado com a nossa fragilidade física, e sabe, pastor Gerson, isso que deixa o diabo irritado, cara. O diabo fica inconformado. Que ele fala assim, como é que esse Zé Ruela, fraquinho, que não é nada, e parte para cima e diz assim, em nome de Jesus, sai. E eles são obrigados a se submeter.
E o diabo fica louco com isso. E diz, eu não posso deixar ele agir assim. Eu preciso fazer alguma amarra na vida dele. Eu preciso fazer alguma arapuca na vida dele. Porque não dá. A luta, quando ele fala, Jesus vem os anjos, vem tudo. Eu não aguento, eu não resisto. Para isso que eu e você fomos chamados. É para isso. Agora, nós somos Zé Ruela mesmo. Nós somos bichinho de Jacó. Nós somos nada. Mas, como um vaso de barro, Carlos, um vaso de barro tem algo precioso, de ouro, puríssimo, dentro de nós. E por causa desse ouro, o Senhor se manifesta. E por causa desse ouro que está em nós, nos torna mais que vencedores. Aquilo que era uma luta totalmente impossível, uma luta entre Davi e Golias, qual era a probabilidade de Davi ganhar de Golias? Nas bolsas de apostas das casas de apostas de luta do planeta inteiro, quem apostaria no Davi? Pois quem apostou ficou milionário, aleluia. E Deus apostou em Davi, sabe por quê? Porque não era ele. E quando ele foi, ele disse, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Não é no meu nome não, eu não sou nada, não sou ninguém. Mas para que isso aconteça, você precisa deixar Deus ser Deus na sua vida. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Então a tua vocação é violenta. O teu chamado é violento. O teu chamado não é... Às vezes a gente chama aqui, os levitas me perdoem agora, nada contra isso. Quando a gente olha para Davi e diz, o chamado de Davi, ele ficava tocando harpa. Ai, delícia. Não, ele tocava harpa, mas quando ele pegava a espada, ele cortava a cabeça de gigante. Então não tem mole para mim e para você. A nossa recompensa não está aqui, queridos. A nossa recompensa está lá no céu. Está aguardando. E cada uma das nossas atitudes está sendo, o galardão está pingando lá. Plim, plim, plim. Para quando a gente chegar lá, sim, aí sim, a gente ter o descanso. Aí sim, a gente ter essa bênção de ficar adorando, né? Ficar aqui adorando é uma coisa maravilhosa. Imagina no céu, como deve ser. Mas antes disso, não esquece que Deus te deu um enxadão. E vai cavar, e vai arrancar. Eu não sei se você já cavou com um enxadão em terra dura. A primeira pancada que você dá, é o teu braço inteiro que treme. Quem não está acostumado. Mas você vai aprender e vai bater. E quando você quebra aquela cascadura, a terra vai ficando mais mole. E aí você vai arrancar tudo aquilo que precisa ser arrancado. Amém, querido?